Creio firmemente que o Bitcoin vai valorizar 50 vezes mais nos próximos 15 a 20 anos. Acredito nisso. Não me espantaria se o próximo ano fosse de grande sucesso para o Bitcoin. Podemos enfrentar algumas quedas? Claro. O Bitcoin pode desvalorizar 10% em um dia, não é? E isso aconteceu recentemente, correto? Com certeza. Isso é possível. Mas isso não é razão para evitar investir em Bitcoin. Acho que você quer se envolver com Bitcoin, mesmo que possa ter dias de 10%, 20%, porque acho que se você olhar para um período de alguns anos, vai se sair extremamente bem. O Bitcoin irá disparar rapidamente e inevitavelmente se tornará um ativo multimilionário. Isto aumentará 50 vezes nos próximos 15 a 20 anos, mudando em última análise todas as nossas vidas como as conhecemos. Esta é a última previsão de Fred Krueger e ele tem 100% de certeza que isto irá acontecer. Na sua última entrevista, Fred Krueger explicou porque está extremamente otimista em relação ao Bitcoin ao divulgar as suas últimas perspectivas. Ele previu o valor do Bitcoin poder subir para 20 milhões de dólares ou até 50 milhões de dólares por moeda, impulsionado por fatores como oferta limitada, aumento de demanda e adoção institucional. Ele explica que, apesar da sua volatilidade de curto prazo, o Bitcoin tem apresentado uma tendência ascendente desde a sua criação. Por isso, não deixe de assistir até ao final do vídeo, onde Fred Krueger explica o que o Bitcoin realmente é e porque é que todos deveriam possuir o máximo de Bitcoin possível. Vejamos então Fred Krueger com as suas últimas previsões e insights de especialista. Você irá de 70 mil para 4 milhões e meio em 15 anos. Agora, novamente, você poderia dizer, bem, isso parece loucura. Por que está indo tanto? Bem, você sabe, não é totalmente louco. Quero dizer, o preço da Amazon subiu 100 vezes nos últimos, você sabe, o preço do computador Apple subiu 100 vezes desde que lançaram o iPhone. Acho que esse foi um dos meus maiores erros. Comprei ações da Apple quando eles lançaram o Apple iPhone. Eu os vendi 3 anos depois. O preço dobrou. Certo. Agora, se eu os tivesse, teria ganho 50 vezes mais dinheiro do que consegui vendendo os 3 anos depois. Certo? Então, você tende a subestimar o quanto essas coisas podem subir. Certo? Ninguém pensou que a Apple lançasse o iPhone em 2007, certo? Ninguém imaginou que o preço seria 100 vezes maior que em 2007. É incrível, não é? No entanto, os avanços tecnológicos podem continuar. Podem crescer 50 ou 100 vezes em 2 décadas. E, sinceramente, acredito que o valor do Bitcoin pode aumentar 50 vezes nos próximos 15 a 20 anos. Acredito mesmo que pode ser assim. Talvez mais, talvez menos. Pode até superar isso. Mas vejo que esta chance agora, nos próximos, digamos, 5 a 10 anos, bom no Bitcoin. É provavelmente, em termos de recompensa de risco, o melhor que já foi, certo? Porque agora temos esse ETF. É tudo uma questão apenas de adoção agora. O mecanismo, tudo está pronto para funcionar. Não precisamos inventar coisas novas. Não precisamos inventar novas carteiras ou convencer alguma nação do Oriente Médio ou algo assim. Apenas precisamos fazer com que as pessoas normais de Wall Street cliquem no IBIT em sua conta Charles Schwab. Está tudo pronto para eles comprarem. Então nunca foi tão fácil. E a adoção pode realmente acontecer agora em velocidade recorde. E é isso que estamos vendo agora. O principal é que acho que estamos chegando a $1 milhão por moeda. Certo? $1 milhão por Bitcoin, acredito que é. Acho que vamos chegar lá. Você chegará lá em 8 anos. 8 anos, certo? Então, se você apenas seguir a curva, diz que chegará lá em 8. Certo? Agora, muitos Bitcoiners, eu sei. Diga, não, Fred, você é muito pessimista. Isso vai acontecer antes das 8. E eles estão dizendo por causa do ETF. Não estou dizendo que discordo completamente. Mas acho que se você dissesse, Fred, chegaremos a $1 milhão dentro de uma década, eu diria que provavelmente. E se você acredita nisso, basta, certo? Tudo que você precisa fazer é ter 10, 15% do seu portfólio em Bitcoin e você se sairá bem, certo? E você provavelmente pode ter 10% do seu portfólio em Bitcoin, não vai fazer você perder o sono, certo? Se você é como eu, tem mais de 50% do seu patrimônio líquido em Bitcoin, você se preocupa um pouco mais com isso, certo? É um pouco mais de adrenalina, certo? Mas se você tem 10 ou 5% do seu portfólio, talvez esses 5, 10% vá para 20% com a valorização do preço. Mas não é um risco louco.
Se você pegar o preço do Bitcoin e o tempo desde que o primeiro bloco de Bitcoin foi extraído, certo? Que foi em janeiro de 2009. E você olha para esses dois números em uma escala logarítmica, verá que obtemos uma linha reta absoluta. Este mapa foi descoberto por um astrofísico chamado Giovanni. E quando você olha para coisas em intervalos de tempo astrofísicos, você precisa olhar para coisas que são muito pequenas e depois coisas que são muito grandes, como a distância do tamanho da Via Láctea, certo? Então você tende a olhar as coisas em uma escala logarítmica. E a forma de representar relacionamentos nesse chamado log, o espaço de log é muito natural para os físicos. Então não é loucura que um físico tenha visto pela primeira vez essa relação. Então se você olhar para aquele gráfico e olhar para o preço do Bitcoin no logaritmo do preço do Bitcoin e olhar para ele em relação ao logaritmo do tempo decorrido desde o bloco de Gênese, você verá que ele meio que oscila em linha reta, desde o primeiro ano do Bitcoin até agora. E essa linha reta significa isso, porque essa linha reta está no espaço logarítmico, no espaço de log, certo? Isso significa que o preço real do Bitcoin está aproximadamente na potência de 6. Ok. Agora você meio que diz, bem, isso é exponencial. Não é exponencial. O que é um polinômio, certo? É uma potência de 6. Então você sabe que é uma parábola. Parábola é como x ao quadrado, certo? Um cubo é ainda mais rápido. A cúbica é ainda mais rápida que uma parábola. É x elevado ao cubo. Bem, isso é x elevado a 6. E isso é aproximadamente o quanto o preço do Bitcoin sobe com o tempo. Deixa-me dar um exemplo do que isso significa. O Bitcoin existe há 15 anos. Onde estará o preço do Bitcoin se o mesmo padrão continuar nos próximos 15 anos? Será o dobro do preço atual? Não, será 2 elevado a 6, o valor atual, que representa 64 vezes mais do que agora. Certo? Isso é o que a lei de potência indica. Dobrando o tempo, o preço sobe para 2 elevado a 6. Assim fica 64 vezes mais caro. Parece insano, mas é precisamente o que o Bitcoin realizou nos últimos 15 anos. Literalmente. Bitcoin vai além de ser só uma tecnologia de pagamento. Definitivamente não é isso. Na verdade, trata-se de uma tecnologia voltada para a economia. E as versões digitais do euro vão se comportar em relação à inflação da mesma forma que os seus antigos euros convencionais, correto? Então, provavelmente não é sensato utilizar moedas digitais de bancos centrais para poupar. Como Michael Saylor mencionou recentemente, existe um termo para pessoas que guardam seu dinheiro em moeda fiduciária. E esse termo é pobre, certo? Pois os ricos não mantêm a maior parte de seu patrimônio em moeda fiduciária. Eles preservam seus recursos em propriedades, investimentos em ações, em residências. Eles armazenam em ouro e agora também mantêm em Bitcoin. Então, se tiver uma moeda digital do Banco Central, tudo bem, não há problema. É uma alternativa ao dinheiro. Acho que nem será grande coisa. Eu acho que isso não importa realmente. Estou oposto a isso, guarda profundamente a ideia de ser constantemente monitorado em todas as minhas ações. Então eu realmente não apoio a ideia da moeda digital do Banco Central. Não me agrada nem um pouco, porém não a vejo como uma concorrente direta do Bitcoin. Na verdade, considero que será mais um impulso para ele. Contudo, acredito firmemente que o Bitcoin vai prosperar consideravelmente antes que a moeda digital do Banco Central ganhe impulso. Quero dizer, o Bitcoin provavelmente já estará avaliado em $500 milhão por unidade quando os Estados Unidos finalmente adotarem a sua moeda digital do Banco Central. E aí será muito tarde, não é verdade? Estamos 70 mil por unidade atualmente. No 1º de dezembro era 38 mil. Em janeiro do ano passado era 16 mil. Chegaremos a uns 50 mil por cada Bitcoin. E as pessoas ainda não darão os retoques finais nesta moeda digital do Banco Central. Então eles podem falar o quanto quiserem sobre isso, mas as pessoas não vão desacelerar e não comprar Bitcoin. As pessoas vão comprar Bitcoin agora. Ah, por quê? Por que esperar? Por que esperar? Você quer ficar rico? Sim. Quer dizer, já sou rico, mas quero ficar mais rico. É como disse Michael Saylor, isto é um jogo e quem tiver mais Bitcoin ganha o jogo. É isso. É um jogo de soma zero. Quem tiver mais ganha. Pois é, Frank Krueger com a sua visão inteligente sobre o futuro do Bitcoin. Ao discutir o aumento inevitável do Bitcoin, ele esclarece que, embora o crescimento possa parecer exponencial,
Na verdade, ele segue uma função de lei de potência. Ele compara isso a uma parábola ou uma função cúbica que mostra a rápida taxa de aumento no Bitcoin ao longo do tempo. Usando este modelo, por ser um matemático e o doutoramento em matemática, ele projeta que o preço do Bitcoin poderá atingir níveis extraordinários no futuro. Por exemplo, se a tendência continuar, o preço do Bitcoin poderá aumentar potencialmente 50 vezes o seu valor atual nos próximos 15 anos. Felizmente, é tempo suficiente para nós investirmos em mais Bitcoin antes que ele atinja níveis insanos. De qualquer forma, meus amigos, antes de prosseguirmos, um rápido lembrete para aqueles que se desejam manter-se atualizados no mundo acelerado dos criptos e do Bitcoin. Por isso, considere esmagar o botão de curtir, subscrever o nosso canal. Todos os dias nós colocamos aqui vídeos com todas as novidades das criptomoedas. Hoje à noite, às 18 horas de Brasília e 21 horas de Portugal, cá estaremos para mais um vídeo. Até lá, tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.